Olá e bem-vindos a mais uma aula sobre as estruturas de repetição. Estudaram muito bem as estruturas de repetição na aula passada, porque hoje vamos tratar sobre a manipulação de laços, que é basicamente os comandos internos que a gente usa dentro dos laços para tentar controlar ou manipular essas condições, né? Então, a gente vai começar aqui vendo primeiro sobre o caso dos laços infinitos, que provavelmente o conceito dos loops infinitos ou laços infinitos, tanto faz. Como vocês talvez tenham testado ou não, às vezes quando a gente está programando, né, a gente pode acidentalmente, né, aplicar uma condição que, não, que sempre vai dar verdadeira, né, que é o conceito do loop infinito. Ele tem uma condição de teste sempre verdadeira. A gente esquece de verificar às vezes e coloca uma condição que ele vai sempre dar verdadeiro. Isso significa o quê? Que as instruções que estão dentro desse laço sempre, como eles estão sempre dando verdadeiro, eles sempre vão rodar, né? Eles não vão ter um limite para parar, porque não existe nenhum tipo de parada para esse teste. Quando a gente aplica quando a gente bota esse loop infinito, né, dentro lá das condições. E isso é um erro comum entre programadores iniciantes. Quando um exemplo, vocês agora que estão acompanhando essas aulas, talvez vocês possam ter cometido esse tipo de erro. A gente trata como erro, mas nem sempre é. Mas quando a gente está começando e quer aplicar o conceito da forma mais pura possível, né, mais direta, tecnicamente isso é considerado um erro, porque você sempre está botando um laço finito sem um critério, né? Sem uma parada, sem uma forma daquele loop terminar. E dependendo da quantidade de instruções que tem dentro desse laço e da quantidade do tamanho do arquivo desse programa que você está aplicando, podem causar efeitos colaterais. O loop infinito tem lados ruins e lados bons. E aqui a gente vai tratar primeiro o lado ruim dele. E eles afetam diretamente no seu computador. Primeiramente, ele trava. Geralmente ele trava o computador e o programa, né? O programa para de responder e se o loop for, se as instruções ou a complexidade do seu programa for muito grande, eles podem travar até o computador. Isso causa um acúmulo de memória no sistema, porque ele vai acumular diversas e diversas memórias repetidas, né? Então isso vai acumular a memória RAM do seu sistema e isso ocasionando o travamento do programa e do computador e o consumo excessivo de processamento, porque quanto mais memória tecnicamente inútil, porque ele está sendo repetido infinitamente, vai sendo armazenada, o computador precisa de mais processamento para processar todos aqueles dados infinitos, né? E com isso chega um momento em que a velocidade máxima da CPU é estourada e o computador não consegue mais processar. E com isso causa o travamento dos computadores, né? Isso é uma forma de travar o computador. Por isso que no começo não é recomendado aplicar o conceito de loop infinito, porque existem esses tipos de consequências, né? Mas mesmo assim, existem usos para os loops infinitos que a gente chama de loops desejados. E o que é esses loops desejados? A gente aplica o loop infinito, só que a gente faz com que o uso desse loop infinito tenha uma parada. Só que é uma parada que a gente força o programa ou o usuário a fazer com que a gente com que a gente quer, né? Forçar o usuário que está fazendo lá, né, que está mexendo no programa, a aplicar uma determinada condição que você queira. Então você aplica uma condição infinita em que qualquer outra coisa que ele colocar vai dar errado, mas a condição que você colocou que dá certo encerra esse loop. Então é um tipo de loop infinito, mas ele tem uma parada. Só que não é uma parada lógica, não é uma parada como é que chama? Já definida, né? Quem tem que definir às vezes é o usuário ou às vezes
uma instrução específica do loop. Então ele vai ficar fazendo loop, até chegar nessa instrução desejada e ele vai encerrar. E agora a gente vai, para fixar essas informações que eu acabei de dar, a gente vai para um exemplo, né? Um exemplo prático. Aqui primeiro a gente vai testar um programa simples de laços infinitos, só que esse aqui é um exemplo de laço infinito que vai ficar somando infinitamente. Eu até botei uma condiçãozinha aqui para ver se realmente estava dando infinito ou não, mas isso aqui deixa a parte, né? Porque a gente vai ver depois, porque tá usando um comando aqui, o break, que é um comando interno, né? Mas vamos tentar entender esse programa aqui. Eu simplesmente declarei duas variáveis, né? O x sendo 0 e um i contador para usar no for. Então, usando aqui, né, o conceito do for que vocês aprenderam na aula passada. Só que a diferença aqui é que eu apliquei uma condição praticamente impossível. Por quê? O i ele começa no 0, mas o i ele precisa ser maior que menos 1. E ele já é maior que menos 1. E o incremento que eu tenho aqui, ele sempre vai somando o valor i. Ou seja, ele vai somar, né, de 0, vai somar mais 1. E vai ficar somando. Esse mais 1, né, vai ficar mais 2, mais 3, mais 4. Só que essa condição sempre vai ser verdadeira. Por quê? Porque todo número que for somado a 0, né, que for somado, né, 0, 1, 2, 3, fazer a sequência, sempre vai ser igual a menos 1. Ele nunca vai dar falso, porque todo número que eu incrementar a 0, né, vai ser maior que menos 1. Então ele sempre vai ficar dando verdadeiro. E aí eu botei ele para imprimir um exemplo aqui, né? X ele vai somar infinitamente. Porque eu botei o x aqui para ficar mais simples, né? Para não dar qualquer problema. Eu botei outra variável. E aqui eu botei ele aqui para incrementar e aqui para printar esse x. Então, esse laço aqui, né, que está determinado, que está implicitado aqui, ele sempre vai dar verdadeiro, porque essa condição aqui nunca vai dar falso, né? Não tem como dar falso com essas condições propostas. Agora sim, agora o mouse está funcionando. Para essa condição aqui, né? Então, vamos verificar aqui. Eu tenho um comando aqui para ele parar. Então, tá vendo aqui em cima, né, que eu botei não usar? Por que não usar? Porque causa aquele problema. Vocês vão ver aqui. Vamos compilar aqui o programa. GCC teste loop. E teste loop .x. Compilou. Agora vamos lá. Vou ter que fazer rapidão aqui. Vamos lá. Ponto. Não. Assim. Beleza? Consegui parar. Como vocês podem ver aqui, o x... Olha. Eu botei aqui a quantidade do x, né? Olha a quantidade de vezes que esse loop rodou sem parar, né? Eu botei x soma infinitamente. E aqui o valor de x. Olha quantas vezes esse x rodou, né? Eu tive que aplicar um comando que tem aqui no servidor para ele parar. Porque senão ele não parava. Olha quantas vezes ele rodou. Ele rodou 20.061 vezes, né? Sem parar. Se eu não tivesse aplicado esse comando do servidor, ele tinha ficado aí para sempre. Rodando. E não ia parar. Você pode ver aqui que se eu subir aqui, né? Se eu subir o scroll do mouse, olha aí. 19 mil. Então ele realmente, né? O laço realmente passou 20 mil. Cadê? Vamos lá, vamos voltar. 20.061 vezes, né? Então, a gente pode ver aí o exemplo que esse simples comando aqui fez um efeito de loop infinito, né? De laços infinitos. Sempre ficou rodando e nunca parou. Por causa simplesmente dessa condição. E agora vamos ver um pouco dos loops desejados, né? Que é o que a gente falou antes, né? Dos loops desejados. Que a gente aplica um loop infinito, só que ele tem um critério de parada
mas é até o usuário ou o programa chegar naquele critério que você quer. Então vamos lá. Vamos voltar para cá. Exemplificar o loop de um loop infinito desejado. Eu aqui apliquei por caractere, né? Botei um char, que ele vai pegar um caractere, né? E um int m para deixa eu ver para que eu botei esse int m. Sim, para contar aqui, né? Sim, só eu botei esse int m somente para ele printar uma vez essa frase aqui, para ele não, pro while não ficar printando isso aqui o tempo todo. Sim, verdade. Aí aqui no printf eu botei aqui digite uma letra, né? Porque é char. E a letra que o usuário digitar, o programa ele vai pegar, né? Com o comando getChar, vai aplicar a variável n. E se, né? Aqui já vem o loop, né? Se o n for diferente do caractere a, ou seja, o a minúsculo, né? Tem que ser o a minúsculo. Então, digitar uma letra. Se ele for diferente do a minúsculo, ele vai somar o n mais 1, né? Se o n for igual a 1, ele vai dizer: eu acho que não é a letra correta, continue tentando. Ou seja, o programa pede para você continuar digitando as letras. E se você digitar a letra A, ele vai sair, né? O else, ele vai pegar a próxima letra, né? Porque se não bater aqui, né? Quando ele passar uma segunda vez, ele não vai printar mais essa frase. E ele vai continuar pegando o caractere que o caractere ou os caracteres que o usuário digitar. E esse loop não vai ser terminado nunca, até o usuário digitar a letra A minúscula. E se ele digitar, aí o while acaba e ele diz esta era a letra correta, né? Que é igual a A. Ele já diz aqui, igual a, e termina o programa. Então vamos ver isso na prática, né? Vamos compilar e vamos testar. E aqui ele pede, digite uma letra. Eu vou digitar uma letra errada de propósito. A gente sabe que é letra A, mas eu vou digitar aqui ela de propósito. Vou digitar um F, por exemplo. Ele vai dizer, eu acho que não é a letra correta. Continue tentando. Então, ele já entrou dentro do laço, né? Vamos digitar agora uma letra diferente aqui, um E. Ele continua dentro do laço. Você pode ver que o programa não acabou. Ele está dentro do laço. Só que não foi a letra que o programa pediu. Então, se a gente continuar digitando aqui qualquer palavra, qualquer letra, né? P, F, D, S, W, Q, J. O programa, o laço nunca vai terminar. Por quê? Porque a gente não foi para a letra que o programa deseja para a letra que o programa deseja, né? Para ele em si terminar o laço. Enquanto isso, o laço está aqui rodando. L, C, cedilha, né? C, V, B. Agora, se eu digitar A, olha o que ele diz. Essa é a letra correta, A. E encerra o laço. Por quê? Porque a gente digitou a letra que o programa queria. E aí a gente tem um exemplo prático do loop infinito desejado. Se a gente digitar a letra que que dê essa condição falsa, né? Que todos diferentes de A sempre vai dar verdadeiro, então ele vai sempre ficar rodando. E se não chegar nesse A, e se você digitar o A, né? Ele simplesmente fecha o laço, dá essa frase e encerra. Então, esse é um exemplo de loop desejado. E agora vamos para os comandos internos, finalmente, né? E eu decidi listar dois principais que eu acho que são os mais utilizados, né? Quando a gente tá usando os laços. E esses comandos internos, eles servem, né, como eu já falei no começo, para tentar controlar ou manipular esses laços dentro dele, né? Tentar adicionar, colocar, retirar, tal. Vocês vão ver. E eu citei dois principais, o comando break e o comando contínuo. E a gente vai ver primeiro o comando break. Ele tem a função de quebrar esse laço abruptamente, que é o quê? Quebrar o laço de forma inesperada. Quebrar o laço enquanto ele está no meio de seu funcionamento.
Então, ele chega um determinado momento em que o laço quebra, e aí ele para e encerra. Ele simplesmente ignora, né? Como eu vou falar aqui, as instruções restantes que você parou, né? Ele tá lá rodando, 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 e você chega e bota um break. E toda a instrução que tiver abaixo, ou toda a instrução que ele ainda vai passar, ou seja, um próximo loop, ou uma instrução que tiver abaixo, todas essas instruções serão ignoradas. Ele simplesmente irá ignorar tudo que tem lá e vai fechar esse laço. Então vamos para um exemplo prático disso, né? E aqui é um exemplo do uso do break. Eu, né, comecei aplicando duas variáveis. E aqui apliquei um comando for simples, né? M é igual a 0 quando m for menor que 10. M++. E aqui ele printf os números de 2 em 2 até 20, né? Porque como eu usei o n aí para exemplificar, né? Eu tô somando 2 a n, né? E quando ele faz 10 vezes, então de 2 em 2, né? 4, 6, 8, 10, 12, 14, vai de 2 até 20. Só que eu botei uma condição extra aqui dentro desse for. Quando m for 8, né? Ele vai parar o laço. Simplesmente, ele vai cortar o laço. O normal seria ele exemplificar os números de 1 a 20, né? Vamos primeiro comentar isso aqui e aplicar o laço de forma normal. Compilando primeiro, claro, e aplicando o laço de forma normal. Opa. Ele aplicou aqui, é porque começa no 0, né? Ele não vai até 20, me desculpa. Deixa eu ajeitar aqui. Burro. Vamos lá, vamos voltar pra cá. 11, agora sim, agora vai. Agora vai de 0 a 20, né? Tá indo de 2 em 2, vai de 0 a 20. E... cadê? Pronto. Essa aqui é o normal do laço, né? Ele vai rodando 10 vezes, né? Ele rodou 10 vezes aqui, 11 vezes no caso. E vai de 0 até 20, né? De 2 em 2 até 20. Então 0, 2, 4, 6, 8, 10. Como vocês estão vendo a sequência aí, vai até 20. Agora... opa, eu compilei de novo, não era isso. Vamos voltar pro AI. Agora, quando a gente aplica essa condição extra, aplicando o break, quando o m for igual a 8, vamos ver o que acontece. Compilar de novo. E vamos testar. Olha o que aconteceu. Vamos lá. O normal seria, vocês estão vendo aqui na tela, o normal seria ele de 0 até 20. Mas ele foi de 0 até 16. Por que ele foi de 0 até 16? Porque quando ele chegou nessa condição aqui de 16, e provavelmente o m aqui, ele deu 8. E quando ele deu 8, ele caiu naquela condição de if. E o if aplicou o comando break. Então, tudo que estava abaixo, o resto, né? Ainda tinha o 18 e o 20, mas ele não aplicou aqui. Por quê? Porque o break fez parar isso, né? O break parou essa condição ali do meio. Ele parou essa condição e simplesmente ignorou, né? A parte de baixo do 18 e 20 ele ignorou. Por causa daquela condição lá do if. Se não fosse por essa condição, vocês viram lá, como quando eu comentei, ele ia de 0 até 20 normalmente, né? Ele ia de 0 até 20 normalmente, sem problemas. Então, esse é um exemplo do comando break. Ele para o comando num determinado ponto e simplesmente ignora tudo que está abaixo dele. E com isso, vamos para o próximo e último, né? Que é o comando contínuo. E o comando contínuo é um pouco mais complicadinho, mas a gente vai seguindo aqui. O comando, nas estruturas de repetição, ele pode interromper parte dessas instruções. Ou seja, não é o comando break que ele chega numa parte, para e ignora tudo que tem abaixo. O comando contínuo você pode manipular de uma forma mais dinâmica, né? Você, por exemplo, pode pegar um comando que estava num determinado... que ele ia rodar uma vez, mas a segunda você não quer que ele rode. Então ele para, não roda e volta para a terceira, né? Ele interrompe parte, ele vai por parte. Por exemplo, você foi até o quinto, né? Até o quinto, a quinta vez do laço rodar, só que a sexta e a sétima você não quer. Aí você aplica isso para a sexta e para a sétima para ele não rodar e no resto você continua, né?
O objetivo é retirar as partes indesejadas, ou seja, é retirar as partes que você não quer que esse loop rode. E também tem como você adicionar novas instruções ao laço, ou seja, você chega num determinado ponto em que você quer adicionar outra instrução ou qualquer outra estrutura ou algoritmo dentro do laço. Então, você faz até um determinado momento e depois, quando chega naquele momento, né, que não terminou o laço ainda, ele vai adicionar, ou seja, ele vai continuar repetindo o que está o comando em cima e vai adicionar o contínuo que está embaixo. Então, ele vai pegar aquela parte, vai ficar rodando a quantidade de vezes que for, e quando ele chegar na meta que é para aplicar o contínuo, ele vai e adiciona, né, as novas. É o objetivo de escolher quando a instrução é ativada, ou seja, é o que eu acabei de falar. Ele vai adicionar essa nova instrução a partir do momento em que você quer. Então, vamos ver esse conceito na prática. Então, aqui eu decidi juntar os dois usos do contínuo. E bem rapidinho aqui, vamos tentar explicar os dois caminhos aqui, né? Opa, esse F7 aqui, deixa eu tirar. O uso do contínuo para cortar parte de laço, eu basicamente declaro uma variável i e toda vez que o resto dessa divisão aqui, né? Porque esse operador é de resto, for diferente de zero, ou seja, der um valor diferente de zero, um resto diferente de zero, ele vai dar contínuo, ele vai rodar o laço 10 vezes, né? E quando ele for diferente de zero, ele vai dar contínuo. E se não der, né? Se der igual a zero, se o resto der igual a zero, ele vai pintar um número par. Tecnicamente, todo número dividido por 2, né? Um número dividido por 2 sempre vai ter resto zero, né? Então, ele sempre vai me responder um número par. E quando não for par, o que ele vai fazer? Ele vai dar um resto diferente de zero. E ele vai aplicar o contínuo. Ele vai cortar essa parte que o for dá ímpar. E não vai partir para essa parte aqui do printf. Ou seja, ele não vai printar esse número ímpar. Ele só vai printar o número par. Porque é o único que passa dessa condição aqui. Ele vai direto para o else, ele não vai para o if. Ele não vai dar contínuo e vai para o próximo teste de repetição, né? E ele sempre vai me dar os números pares. A gente vai ver isso logo mais. E na adição de comandos, eu declarei aqui 3 variáveis, um com 20, um com 10 e um com 100. E nesse while aqui, com m maior que 0, eu disse que ele vai somar primeiro os valores de x, né? E depois ele vai somar os valores de y. Opa, aqui tá errado. Ele vai somar os valores de y. Então, primeiro ele vai dar os do x. E primeiro ele vai somar o do x. E depois, quando ele chegar nesse limite aqui, né, de 10, ele vai somar os do y. Né? Ele vai aplicar o contínuo e vai somar os do y. Ou seja, ele vai adicionar essa parte, né? Ele vai adicionar essa parte aqui de comando. Né? Primeiro ele só vai, para os 10 primeiros, ele só vai usar essa parte de comando. E quando ele der maior que 10, ele vai aplicar essa segunda parte de comando. Ele vai dar contínuo e vai aplicar a segunda parte de comando. Então a gente vai ver isso agora. Vamos compilar e vamos aplicar aqui. Bem, vamos primeiro para a primeira parte, né? Aqui você pode ver que ele somou, que ele só me deu os números pares. Como você pode ver aqui, ele deu 2, 4, 6 e 8. Porque quando ele dava um valor ímpar, o resto da divisão não dava zero. E aí ele simplesmente cortava, né? Cortava aquela parte do ímpar e ia para o próximo teste de repetição, que era um valor par. Aí ele vai e printava. Aí ia para o 5 e ele ignorava com contínuo e voltava para o 6 e ele printava. E até isso sucessivamente. Ele não printou 10 porque eu botei menor que 10, não botei menor ou igual. Então ele só foi de 1 até 9, né? Bem, e no segundo, você pode ver aqui que ele primeiro somou 10 vezes, né? Somou x a 1 10 vezes aqui. Né? São 10 aqui, né? 3, 6, 9, 10. 10 vezes. E depois ele adicionou o y aqui, ó. Junto com o x. O x ele não foi ignorado. Mas o y ele foi ignorado até a 10ª condição. Então, quando chegou na 10ª condição, o y começou a ser adicionado. E aí o x foi junto com o y.
como você pode ver aqui, ó. Foi adicionado junto com y. E é basicamente isso. Eu cortei, né? Era para ir de 1 a 10 e foi só os pares. E o outro, eu primeiro fiz o do x e depois eu queria que o y começasse na décima e ele começou aqui na décima e foi somando até dar os 20 testes de laço. E agora vamos para com o nosso aluno João Pedro, que irá falar um pouquinho dos outros dois comandos que existem uh, dentro dos loops. Olá, meu nome é João Pedro e hoje eu estarei falando sobre comandos de desvio. Na linguagem C, existem quatro comandos de desvios que realizam um desvio incondicional. São eles o return, o goTo, o break e o continue. E hoje nós iremos falar sobre dois desses comandos de desvio, o goTo e o return. O goTo, ele tem uma fórmula geral, que é você colocar goto, que lê-se goTo, e aí você vai botar o nome do rótulo e abaixo disso ou acima você irá colocar o rótulo. Exemplo, esse código aqui, onde ele faz uma contagem de 10 até o número zero. Então, né, está declarada a variável x, que é igual a 10, e aí ele entra nesse loop, ele vai printar um número, então inicialmente ele vai printar o número 10, ele vai decrementar um número, ele vai entrar dentro da condição, né? Como a condição está aceita, ele vai para o loop de novo. Então ele volta. Dessa vez o 10 é 9 e ele continua até que o valor de x seja igual a zero, e aí ele para. Então, o goTo é uma forma de você, às vezes, substituir o for ou outros laços. Ele não é muito utilizado, porém ele é importante porque, se usado da maneira correta, você pode economizar linhas, você pode deixar um código mais legível. A questão é que você não pode estar usando ele sempre, pois ele pode, o seu uso exagerado pode deixar um código ilegível. E nós não queremos isso, né? A intenção no programador é deixar um código fácil para outros programadores o lerem. E um outro exemplo de hoje, na aula de hoje, é sobre o return. E a fórmula geral do return é return e depois a expressão. Você pode deixar o return sem expressão, só botar o ponto e vírgula após a palavra, porém, pode ser que tenha lixo nesse local e ele dá um valor errado. Às vezes, existem compiladores C que vão devolver o valor zero. Mas, como muitas vezes pode existir um lixo e nós não queremos jogar com a sorte, né? Então, é recomendável que você coloque uma expressão. Seja você coloque um zero ou uma outra coisa. Igual esse exemplo aqui do código. Isso daqui é um código de uma soma. E aí, eu chamo, né? Criei uma função soma, onde ela tem o int x e o int y, e aí eu declaro a variável z, z vai ser igual a x mais y, e ele vai retornar z, que vai ser justamente ali na parte, né, ele vai devolver z. Então, z vai ser a soma de x mais y. Enquanto o goTo não é muito utilizável, o return nós iremos utilizar bastante, tanto nas funções quanto em laços. É uma forma de você mover quando você usa o return dentro de uma função, ele para ali mesmo. Então é isso. Obrigado e até mais. E com isso, chegamos ao fim de mais uma aula deste mini curso. Muito obrigado e bons estudos!